Então, gente, é o seguinte, eu estava dizendo que o Estado herdado não é bom para o país, nem para o Brasil, nem para nenhum outro, e que o Brasil tem esse ranço do Estado herdado. Então, para que a gente consiga fazer essa travessia, é preciso que saia das condições de Estado herdado para as condições de Estado necessário. E um fator que vai contribuir bastante com essa transição é exatamente a democratização política do país, né? Nós sabemos que deu início no Brasil em meados da década de 80, né, esse processo de democratização. Então, com o fim do regime militar, inicia a democratização política e indivíduos que antes ficavam marginalizados, oprimidos, começaram a aparecer e ter voz na sociedade, né? Então, assim, a sociedade civil, os movimentos sociais começam a ganhar força, e aí a gente começa a encontrar pautas voltadas para o feminismo, o movimento negro, os trabalhadores rurais, os sindicatos das diversas categorias profissionais, né? Então, eles começam a emergir no país, começa a apresentar suas manifestações, seus anseios, o que eles esperam do Estado, ou o que eles esperam do Estado, ou mesmo da iniciativa privada a qual estão vinculados, a quem servem, né? Então, à medida que esse processo de democratização avançou e aumentou, a capacidade dos segmentos marginalizados de se veicular seus interesses e necessidades não atendidas, né? E quando a gente está falando aqui de necessidades não atendidas, nós estamos falando a bens e a serviços. Bens, aquilo que a gente pode pegar, carregar, levar para casa; serviços, aquilo que a gente precisa estar no ambiente para recebê-lo. Se eu marquei uma consulta, é um serviço; se eu marquei um tratamento odontológico, é um serviço; se eu preciso de um banco, é um serviço; se eu preciso de um sapato, uma casa, alimentos, né, transporte, esses daí são bens. Mas aí é o seguinte, o Brasil, com a diferença social enorme, econômica, e vem as reivindicações por alimentação, transporte, moradia, saúde, educação, né, até mesmo de comunicação. Então, são anseios sociais que começam a surgir nas pautas, né? O povo começa a gritar por eles. Então, com isso, a demanda por políticas públicas capazes de promover esses atendimentos começa a ser cada vez mais necessários. E aí vem a pergunta, né? Nesse contexto de democratização política, nasce a seguinte questão: o Estado poderia funcionar para as classes trabalhadoras? Porque o Estado, vocês vão ver, eu estou falando aqui de... Gente, lembra que eu estou fazendo uma introdução até nós chegarmos nos planos, aqui, nos planejamentos aqui do Brasil. E aí, quando nós chegarmos nessa parte, agora na segunda semana, vocês vão ver que foram vários planos, todos eles voltados para o desenvolvimento, todos eles voltados para o capital, né? Então, quando aqui a gente vê que o processo de democratização faz surgir esses gritos, digamos, dos excluídos, daquela parte da sociedade que não é vista, que não é ouvida, então surge esse questionamento: o Estado vai poder funcionar para as classes trabalhadoras? E o que o trabalhador quer, né? O trabalhador quer salário, bom, salário justo, salário digno; o trabalhador quer ser amparado, carteira assinada; amanhã, se cair doente, ele precisa que o Estado o assegure para que ele possa se tratar. Se ele tem uma criança, se ela tem uma criança, ela precisa estar amparada; se ela perde o emprego, se ele perde o emprego, precisa estar amparado, precisa estudar, né? Precisa se locomover de um lugar para outro. Então, são intervenções que espera-se que o Estado faça olhando para o povo, porque ele já tinha ações, mas não voltadas para o povo, tá bom? Então, por isso que a gente vai colocar que o Estado funcione muito bem para a classe proprietária, para o dono do capital,
né? Para o dono do capital, tem programas de governo voltado para a indústria se fortalecer, nós vamos ver isso na segunda unidade, né? Tem recurso disponível para tomar empréstimo a juros baixos ou né, a longo prazo. E para quem não possui esse capital, para quem não tem essa influência econômica e política, como é que o Estado pode agir? Então, quando a gente fala em Estado necessário, o Estado necessário ele vem exatamente para fazer contraponto ao Estado herdado, e o Estado necessário se refere ao Estado que tenha condições de dar condições à sua população, aos seus cidadãos, olhando de maneira isonômica, né, tratando de maneira igual os iguais, de maneira diferente os diferentes, olhando cada um em suas necessidades, sem querer aparecer como Estado mínimo para as políticas públicas sociais, né, para assistência social, mas um Estado que seja capaz de olhar de frente às mazelas do seu povo e ajudá-los a superá-las, tá bom? Então, esse é o Estado necessário. A gente precisa de um Estado necessário. Ninguém aqui precisa de Estado herdado, tá bom, gente? E aí, é preciso esse cuidado, né? Para que possa estar facilitando de maneira simplificada a adoção de metodologia de trabalho que permita maior racionalidade, transparência, a contabilidade, né, no que diz respeito à administração das políticas públicas, né, naquilo que são ações que vão contemplar o povo. Então, assim, mas o país não tem dinheiro, tá? Mas aí você vai deixar a população desassistida? Quando a gente fala em racionalidade, é exatamente fazer um uso racional do recurso. Se o país tem um montante a ser investido, um valor maior, ele pode investir mais. Se ele tem um valor menor, ele investe pouco, mas investe. O que não pode é deixar de investir, é estagnar, é parar. E outra coisa, vocês sabem a vida toda que o Brasil tem um câncer chamado corrupção, né? Então, por isso que vocês vão ver que muitas vezes os teóricos vão bater no elemento do controle e da transparência, né, daquilo, dos atos públicos, exatamente para poder enfrentar esse ato da corrupção, tá bom? E com isso, exatamente para poder garantir essa transparência, esse controle nos atos internos e externos, aí vem essa necessidade do fortalecimento da participação dos movimentos sociais da classe trabalhadora. Elas também têm suas pautas, elas precisam ser ouvidas, e a gente vai poder ver na história do país que teve um momento que elas ficaram assim, eles, né, enquanto movimentos sociais e classe social, ficou bem relegada, tá bom? Então, quais os fatores, né, intrínsecos à reforma do Estado que possibilita a transição do Estado herdado para o Estado necessário, né? Então, assim, o que precisa ser feito? E aí tem um teórico que eu gosto muito, que é o Renato Dagnino, por sinal eu tive com ele lá no encontro dos Institutos Federais, em novembro do ano passado, em Belém, muito bom. É um pensador que a gente tem, maravilhoso para refletir essas questões, e ele vai nos dizer o seguinte: a passagem do Estado herdado para o Estado necessário não começa pela reforma do Estado ou reforma das estruturas socioeconômicas, mas pela mobilização de um ciclo que vai dar capacitação dos gestores públicos para a transformação das relações Estado-sociedade. Por que nós temos um curso de bacharelado em administração pública? Porque o Brasil, por anos, não formou gestores públicos, não formou servidores públicos. Quem chegar, chegou. Quem entrar, entrou. Então, assim, se vocês olharem outros países, principalmente na Europa, essa preocupação em preparar o cidadão, a cidadã, para ser gestor público, para ser servidor público, ela existe. No Brasil, há pouco tempo que lançou-se os cursos de graduação e de especialização lato sensu,
para capacitação de servidores públicos, né? Então, por isso, e aí Dagnino vai dizer o seguinte, ó, para superar esse ranço aí, para fazer essa travessia, tem que construir, né, o Estado necessário, e isso não é fácil, né, não é uma tarefa fácil. Para ela ser bem-sucedida, desculpa, para ela ser bem-sucedida, é preciso que haja a criação de uma nova cultura institucional, né? Então, isso aqui é do povo, para o povo, vem do povo, para o povo, é o povo que arca com isso aqui, né? Eu não posso usar a máquina pública para satisfazer as necessidades da minha família, mas ela tem que servir à sociedade que custeia, né? Tem que haver também a capacitação do quadro de funcionários públicos, e aqui eu coloco também servidores, né? Já que funcionário se refere aos de regime de CLT, aos seletistas, né? Mas quando se refere a estatutários, são servidores, então eu acrescento por minha conta servidores, e a formação dos gestores públicos, né? Preciso. Nessa preocupação de poder pensar, né, em aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração de políticas públicas. Então, como se faz políticas públicas? Como se faz um planejamento público? Como envolver a sociedade na tomada de decisão? Quais são as agendas que ela apresenta, né, que os atores sociais apresentam? Quais são as arenas, né, os palcos de debate? E tudo, né? Então, são essas questões. E essa segunda, que é exatamente atuar de maneira tão eficiente no seu dia a dia, a ponto de fazer com que a estrutura se corporifique, né? O Estado seja cada vez mais eficaz no uso dos recursos que a sociedade lhe faculta e que produza impactos crescentemente efetivos. Então, nós já sabemos que o Estado foi criado para poder atender a necessidade do povo. E, assim sendo, ele precisa ser fortalecido, ele precisa estar na mão de pessoas que saibam tratar com a máquina pública, para que possa, dessa forma, cumprir o seu papel.